Seja bem-vindo a mais um módulo, a uma nova lição. E neste módulo falando sobre organização do tempo, como melhor organizar o tempo, para sermos mais produtivos nos nossos estudos, eu gostaria de falar justamente essa lição básica. Não procrastine. Esta lição é algo muito importante para nós porque, infelizmente, muitas vezes nós queremos soluções prontas, nós queremos uma receita de bolo, nós queremos um passe de mágica, que do nada nós vamos, de uma hora para outra, sermos bons estudantes e aprender em um ano que não aprendemos em 20, 30 anos. A gente vai pegar o conhecimento de toda a história da humanidade, colocar na nossa cabeça e bum, seremos sábios. Nós seremos mais sábios que Einstein, nós seremos mais inteligentes do que os prêmios Nobel que tem por aí. No entanto, nós precisamos compreender essa lição muito básica. Não procrastine. O que vem a ser procrastinação? A procrastinação é o hábito, ou melhor, o mau hábito de ficar deixando as coisas importantes para fazer depois. Depois eu faço. É este péssimo hábito que nós temos. Depois eu faço. Caríssimo, você precisa entender uma coisa. Nem sempre na vida nós vamos estar bem dispostos a realizar uma tarefa. Nós não vamos estar sempre querendo fazer as coisas com bom gosto, com alegria. Não é todo dia que você vai trabalhar, assim, acordou todo feliz, eu vou na felicidade. Não é. Vai ter dias que você não vai querer levantar da cama para ir trabalhar, principalmente em dias frios. Então, o que o teu cérebro, o teu sistema límbico, que gosta das emoções, o responsável pelas emoções, vai dizer, fica na cama está bom. Mas você precisa usar o seu córtex cerebral, a sua parte racional do cérebro. Você precisa ir trabalhar. Você sabe muito bem que não é porque você não está com vontade de trabalhar que você tem que trabalhar. Você vai trabalhar, aliás, você não pode simplesmente, não estou com vontade de trabalhar, eu fico em casa, porque se você não for trabalhar, você não vai ter salário, se você não tem salário, você não vai ter nem comida. Então muitas vezes nós precisamos compreender isso, que também será assim nos estudos. Num dia nós vamos estar com aquele gás, com aquela força, com aquele ânimo, mas de repente nós vamos murchar, não vamos ter vontade. Então o que nós precisamos compreender nós não podemos fazer só aquilo que nós temos vontade de fazer. É muito mais fácil e é natural nós buscarmos tarefas prazerosas para nós fazermos, mas nós não devemos buscar somente o prazer, mas o dever. É interessante que um psicólogo chamado Piaget, psiquiatra aliás, muito citado, embora muitas coisas dele sejam distorcidas e sejam usadas de uma maneira negativa no processo educacional aqui no Brasil, mas tem algumas coisas muito boas e interessantes no pensamento de Jean Piaget. E ele vai dizer uma coisa que a criança já a partir da idade de 7 anos, ela já consegue ter ideia daquelas coisas que são dever dela. E Piaget vai dizer que ela já tem a capacidade mental, a capacidade cognitiva de dizer não para algo que é prazeroso para ela, para que ela possa fazer algo que é seu dever. Por exemplo, a partir da idade de 7 anos, a criança ela já tem consciência que ela não deve, por exemplo, passar todo o tempo brincando, e entre jogar bola e estudar, ela tem a capacidade de renunciar ao jogo de futebol para poder ir estudar, que é algo importante. Qual é o prazer dela? O prazer dela seria aquela brincadeira, aquele jogar futebol, mas ela tem consciência do seu dever. Eu preciso estudar, eu preciso fazer a lição de casa primeiro. Ela já tem a consciência, embora a educação que muitos pais têm dado nos dias de hoje tenha deformado essa capacidade da criança. Hoje em dia a criança faz o que quer, que não tem mais consciência de responsabilidade nenhuma, talvez pela maneira com que os pais têm educado as suas crias. Mas isso vai ser mais consolidado ainda na adolescência e, obviamente, na fase adulta. Por que eu citei Piaget? Porque ele vai dizer que a partir dos 7 anos, a pessoa, o ser humano, já vai ter essa capacidade de renunciar uma atividade que lhe gera prazer para poder fazer algo que é seu dever e que vai gerar retorno a longo prazo. Algo que é importante, que é de responsabilidade.
Ou seja, se você, caríssimo estudante, você gosta de procrastinar os seus estudos, se você não gosta de estudar, se você é incapaz de renunciar a um prazer qualquer para poder fazer aquilo que é tua responsabilidade, né? Você está com uma idade mental de uma criança de 5 anos de idade que, segundo o pensamento de Piaget, ainda não desenvolveu essa capacidade de renunciar uma atividade prazerosa para fazer algo que é seu dever. Então isso é muito importante, porque não adianta eu aqui falar de métodos de estudos, você passar esse tempo, gastar dinheiro para comprar um curso, se você quer ser um procrastinador nato, né? Ou seja, quer continuar passando a vida realizando atividades que não vai te trazer retorno. Por que eu estou gravando também um vídeo neste ângulo? Você está vendo ali atrás de mim? Aquela ali é a minha mesa, aquela ali é a minha mesa de trabalho. Você acha que eu quero estar lá ali sempre? É ali que eu estudo, é ali que eu faço meu trabalho home office. Você acha que eu quero estar ali? Você acha que eu tenho um prazer todo dia? Eu estou ali, que beleza, que maravilha. Não é não, querido. Então, uma vez estudando para a faculdade, resolvi tomar um café. Estava estudando minha disciplina, nem lembro que disciplina era. Tomar um café e entrando ali na sala de casa, a televisão estava ligada. Estava passando Liga dos Campeões da Europa e eu sou viciado por futebol, cara. Eu peguei aquele café, vou só tomar um café aqui, em 5 minutos vai nesse jogo. De repente eu pensei, não, só mais 10 minutos. Não, esperar o primeiro tempo acabar. De repente eu vi o jogo todo. Procrastinei aquelas quase 2 horas que deveriam ser dedicadas aos meus estudos da faculdade, eu dediquei ao jogo de futebol. O que eu fiz? Eu procrastinei. Quando você tem a sua atividade para fazer, mas aquela atividade não te dá prazer naquele momento, aí você deixa para lá. Isso é procrastinar. E nós estamos acumulando coisas, nós estamos acumulando trabalhos, porque nós estamos procrastinando. E é isso que eu quero que você compreenda. Nem sempre você vai ter vontade de estudar. Nem sempre eu tenho vontade de estar naquela mesa ali, estudando, trabalhando. Mas eu tenho. O que me dá mais prazer? Estar sentado assistindo o jogo da Liga dos Campeões. É óbvio que assistir o jogo. Até algumas notícias, eu lembro que quantas vezes estava vendo um vídeo-aula que eu achei taxado essa vídeo-aula e eu ficava procrastinando, acessando sites, principalmente na época de notícias, né? Lula é ministro, Lula não é ministro, Lula é ministro, eita que legal, manifestação, e você vai procrastinando coisas que vai te dando interesse, a tua responsabilidade vai ficando para trás, né? Então eu olho no meu processo de estudo, né? Quantas vezes eu procrastinei e quantas vezes eu fiquei com coisas acumuladas, muitas vezes depois tendo irritações, né? Porque eu deixei as coisas para a última hora, porque eu fiquei procrastinando. Então você precisa aprender esta dica. Não procrastine, né? É claro que você tem que ter momentos de lazer, é óbvio. Eu gosto de assistir futebol, tem um momento de assistir futebol, só que você não pode colocar o futebol no lugar dos teus estudos. Se você tem uma atividade para fazer, se você tem algo que é de responsabilidade tua, resolva, faça, não procrastine. Porque eu te digo, a empresa que for te contratar, quando você se formar, ela não quer saber para que time você torce. Ela não quer saber a fofoca da novela, o que aconteceu no último capítulo da novela. Ela não quer saber quantos gols o Neymar fez na carreira. Ela quer saber se você é capaz de realizar o trabalho. E então como é que você vai ser capaz de realizar o trabalho corretamente se você, em vez de fazer os seus trabalhos da faculdade, as suas atividades, você fica procrastinando? Então tem momentos de lazer, é necessário, saudável ter momentos de lazer. Porém, você não pode usar essa desculpa para só ficar procrastinando. Então você está cheio de trabalho para fazer, cheio de coisa para fazer, mas fica assistindo o jogo, e fica assistindo novela, e fica acessando o site. Então, uma das grandes coisas que nós procrastinamos são as redes sociais. E isso é um grande problema para nós que estamos na área da educação à distância. Por quê? Porque o que muitas vezes nós usamos para procrastinar é exatamente a mesma coisa que nós usamos para estudar, ou seja, o computador, o smartphone. Você está lá, pronto para assistir as suas videoaulas da faculdade, pronto para assistir aquela disciplina maravilhosa de... Não, primeiramente, vou só ver se tem alguma mensagem no Facebook. Aí de repente você abre o Facebook, responde 1 ou 2 mensagens,
e fica ali passando o mouse ali, só baixando, de repente passa meia hora, passa uma hora, você abre o YouTube, você abre os teus e-mails, você começa a assistir, começa a fofocar da vida alheia, aí você enjoa do Facebook e fala, não, opa, tenho que estudar, e de repente, não, peraí, deixa eu só olhar se chegou alguma mensagem no WhatsApp. Aí você pega o teu celular, vai olhar as mensagens do WhatsApp e quando você pensa que não, já passou toda a manhã ou todo o período que você tinha reservado para estudar. Isso te parece familiar? Porque para mim sim. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Né? Quantas vezes eu falei, não, eu vou estudar, mas deixa eu primeiro dar uma acessada nas redes sociais e eu olho quanto tempo que eu perdi. Então você não pode procrastinar. O teu tempo ele é precioso. Você tem que saber usar sabiamente o teu tempo. Então, se você quer ter um bom êxito nos estudos, pare de procrastinar. Então, guarde essa dica. Retire de perto de você tudo aquilo que te leva a procrastinar. Então pare de ficar tão vidrado em Facebook, em Twitter, em WhatsApp. Né? Procure focar nos estudos. Você terá um bom progresso se você tiver foco. Então foca nos estudos e sem procrastinação. Né? É importante fazer isso. Muitas vezes as pessoas ficam surpresas e acham exagerado quando vem, por exemplo, algumas pessoas, principalmente mais jovens, que conseguem as primeiras colocações em alguns concursos públicos, em alguns vestibulares concorridos. Muitas vezes vão entrevistar essas pessoas e, dentre as coisas que elas usaram, além de técnicas de estudo, o que elas fizeram, renunciaram às redes sociais. Né? Isso suga a gente, isso suga o nosso tempo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa corrida, você tem 1 hora para estudar por dia, passe essa hora estudando. Porque se você falar, não, vou olhar 5 minutos no meu Facebook, você sabe que você vai passar 45 minutos nas redes sociais e quando for voltar, não vai ter nem, não vou querer estudar. Né? E vai só deixando de um dia para o outro e vai ficando tudo acumulado. Então, cuidado com isso. Né? E quantas vezes nós vemos pessoas relatando que estão com conteúdos atrasados, que estão para se matar para conseguir aprender alguma coisa antes da prova, porém ficavam até 2, 3 horas da manhã assistindo filme na Netflix. Né? Então, isso é procrastinação. Né? Procrastinando, você tem alguma coisa importante para fazer, mas você não faz, porque aquilo não está te gerando prazer. Né? Estudar não está te gerando prazer naquele momento. Mas assistir um filminho para relaxar, né? Não tem nada de bom. Só que você vai repetindo isso. E todo dia você vai assistindo um filme, todo dia você vai se entregando nas redes sociais, todo dia você vai arrumando atividades prazerosas, mas que não vão te acrescentar. Né? Você assiste o filme na Netflix, esse filme vai cair na tua prova. Né? Então, não procrastine. Né? Tudo bem você ter algum momento de lazer, como eu falei, mas você não pode fazer da tua vida uma procrastinação. Então, estude, mantenha o foco nos teus estudos e sem procrastinação. Né? Diminua as redes sociais. Né? Se possível, desligue o celular enquanto você estiver estudando e não caia na tentação de abrir Facebook antes de abrir o portal da faculdade. E muito menos estudar, né? Estar assistindo aula e mexendo nas redes sociais ao mesmo tempo, porque tira o foco. E nós vamos entender o porquê nas próximas aulas em diante. Essa foi a aula sobre procrastinação. Eu espero que você não esteja procrastinando esse curso, deixando para assistir depois para poder fazer outras coisas. Mantenha o foco neste curso e principalmente na tua faculdade. Sem procrastinação, foco na faculdade e o sucesso virá com certeza com muita dedicação e trabalho. Até a próxima!